Vivemos em um tempo em que somos bombardeadas com ideologias que nos dizem que temos que fazer mais a cada dia, que somos mulheres empoderadas e podemos fazer qualquer coisa e quanto mais, melhor. Mas será que é isso mesmo que Deus quer para nós? Esse é o assunto do devocional de hoje. Olá, sejam bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que estão em busca de bem-estar físico, mental e espiritual. No nosso devocional de hoje, a gente vai falar sobre a armadilha da ocupação e a importância de nós dedicarmos o nosso tempo aos pés de Jesus. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, deixa seu like, seu comentário e compartilha com amigos e familiares para nos ajudar a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Vamos começar lendo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 10, no versículos do 38 ao 42. Uma história bem conhecida de todos nós, né, sobre Marta e Maria, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã deixe-me servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração sobre ocupação. E eu fiz uma retrospectiva sobre a minha vida e o quanto eu aprendi a me manter ocupada. E como que esse comportamento na minha vida, né, esse hábito de estar sempre ocupada, foi totalmente prejudicial para mim. Talvez você esteja se perguntando, mas estar ocupada não é algo bom? Não é bom a gente estar sempre fazendo alguma coisa, mantendo a mente ocupada? Não é bom a gente trabalhar? Sim, é bom, é muito bom a gente trabalhar, a gente estar ocupado, a gente não ser preguiçosa, né? A gente não ser relaxada, desleixada. Mas não é sobre isso que eu venho falar hoje. Para você conseguir entender o que eu quero falar, o que o Espírito Santo quer falar aqui hoje, eu vou precisar contar um pouquinho da minha história. Bom, desde muito cedo, né, a partir dos meus 8, 9 anos de idade, eu precisei cuidar da minha casa praticamente sozinha. Meus pais se separaram, eu era ainda criança, né, 8 para 9 anos. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais jovem do que eu, então na época ele tinha uns 6 anos, né, 5, 6 anos. E minha mãe precisou trabalhar fora para poder sustentar a gente e tudo mais. Quando ela era ainda casada, ela não trabalhava, então ela precisou trabalhar fora para sustentar a gente. E foi uma infância assim muito difícil para mim, porque eu precisei crescer muito rápido, eu precisei amadurecer muito rápido, cuidar do meu irmão, cuidar da casa, ter responsabilidades que uma criança de 8, 9 anos, né, não deveria ter. Mas esse foi o meu contexto, essa foi a minha história, e eu acredito que seja a história e o contexto de muitas pessoas. E com isso eu precisei amadurecer muito rápido, precisei adquirir responsabilidades muito rápido. E consequentemente eu trouxe isso para a minha vida adulta também. E eu adorava ouvir das pessoas, né, que eu era uma menina responsável, eu adorava ouvir das pessoas que eu era uma menina inteligente, que eu estudava muito. E eu fazia questão de estar sempre provando para todo mundo, de estar sempre mostrando para todo mundo tudo que eu fazia, porque era uma forma de eu receber carinho, era uma forma de eu receber a aprovação das pessoas, era uma forma que eu podia me sentir aceita, que eu podia me sentir amada. E isso é uma forma totalmente disfuncional, né? É claro que a gente não faz isso porque a gente quer, é claro que como uma criança, uma adolescente, enfim, eu não fazia isso porque fazer, mas foi a forma como eu aprendi. E eu acabei trazendo isso para minha vida adulta, me tornei uma adulta viciada em trabalho, trabalhava mais do que a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, já cheguei a sair assim de madrugada de determinados trabalhos, de pegar 6 horas da manhã e sair 2 horas da manhã do outro dia do trabalho, achava aquilo o máximo, me sentia super profissional, super capaz, mergulhava nos estudos de uma forma exagerada, sabe? Virava a noite estudando.
porque eu adorava ouvir das pessoas falando, nossa, como você é estudiosa, como você é esforçada. Então eu me ocupei de tudo aquilo que eu acreditava que iria me tornar a pessoa que ia ser amada, que iria ser aceita, que iria receber aquele cuidado e aquela atenção que eu não pude ter na minha infância. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu não estou contando essa história com dor, nem com pesar, porque graças a Deus isso já foi muito bem tratado dentro de mim. E eu não tenho raiva nem mágoa dos meus pais pelas coisas que aconteceram comigo, pela forma como eu fui criada, pela forma como eu precisei crescer. Hoje eu vejo claramente que tudo que aconteceu comigo foi parte de um plano maior do que eu podia imaginar, e me fez chegar onde eu cheguei, me permitiu crescer e amadurecer o tanto que eu amadureci, e ajudar outras pessoas também, né? Porque pessoas curadas, elas ajudam outras pessoas a serem curadas. Então, fechando esse parêntese e voltando aqui na história. Então eu cresci assim, uma menina que cuidava do irmão, uma menina que cuidava da casa, uma menina que desde muito nova estudava bastante, trabalhava bastante. Eu adorava quando minha mãe chegava em casa no final de semana, que ela trabalhava a semana toda, só vinha no final de semana para casa. E eu adorava quando minha mãe chegava e via a casa toda arrumada e limpa e ficava admirada com aquilo, me elogiando, falando, nossa filha, eu não vou precisar fazer nada, você fez tudo. Eu adorava, sabe? Eu procurava aprender, eu aprendi a lavar roupa, aprendi a fazer comida, tudo que eu podia fazer para ajudar minha mãe, para me sentir útil e amada, eu fazia. E aí eu cresci assim, cresci uma adolescente, uma jovem, viciada em trabalho, viciada em estudar, em fazer as coisas, não para me desenvolver, não para eu me melhorar, né? Não para eu me qualificar somente, mas a minha intenção mesmo, lá no fundinho, que eu nem sabia que era essa intenção. Hoje Deus falou claramente isso comigo, sabe? Mas naquela época eu não sabia que tudo que eu fazia era em busca de uma aceitação, era para suprir uma rejeição, era para suprir uma falta, era para suprir uma carência de um amor, de um afeto que eu não tive. E o que isso causou na minha vida? Eu tive burnout, eu tive crise de ansiedade, eu tive depressão pós-parto. Eu passei por situações tão difíceis que eu me vi totalmente desorientada, ansiosa, sobrecarregada, um sentimento de peso, um sentimento de fardo tão grande. E eu não conseguia entender porque eu me sentia desse jeito, já que eu estava fazendo algo que aparentemente era bom para mim, trabalhar, estudar, enfim. E hoje eu vejo claramente que eu caí na armadilha da ocupação, de me manter ocupada. Eu caí nessa armadilha, nessas ideologias de que eu precisava, como mulher, ser empoderada, ter o meu próprio dinheiro, ter a minha independência financeira, não precisar depender de ninguém para nada, né? Eu assumi certos chavões na minha vida, eu assumi certas ideologias na minha vida, sem nem me dar conta de que eu estava assumindo aquilo. Então, eu não me permitia descansar, eu não me permitia parar, porque eu achava que se eu parasse, eu ia ser uma preguiçosa, se eu parasse, eu ia ser uma fracassada. Mas, na verdade, tudo que eu estava em busca era a validação das minhas ocupações. Era a minha família olhar para mim e dizer, nossa, essa menina é especial, essa menina é inteligente, essa menina tem futuro, nossa, essa menina, ela trabalha muito, ela é trabalhadora, ela é esforçada, nossa, essa menina é uma menina decente. Eu gostava de ouvir essas coisas, eu admirava isso, eu ficava feliz quando eu via que as pessoas que eu amava tinham orgulho de mim. Então, na verdade, tudo que eu estava buscando era a validação das pessoas, era os elogios, era ser reconhecida pelas pessoas, pelos meus patrões, pela minha família, pelos meus amigos. Só que vai chegando um momento na nossa vida que a gente vai percebendo que isso é doentio, que isso é praticamente impossível, sabe? É cansativo demais. Eu constituí uma família, eu me casei, eu tive uma filha, e eu tive que lidar com outros tipos de frustrações, que foi a questão de precisar dar um tempo no trabalho para assumir a maternidade, para poder dar atenção à minha filha. E eu enfrentei muitos conflitos internos dentro de mim. Eu acredito até que isso foi um dos motivos pelo qual assim eu tive depressão pós-parto, porque foi muito difícil para mim ter que parar de trabalhar e me dedicar exclusivamente à minha filha, porque eu estava muito acostumada a trabalhar, a me sentir útil
Era sempre isso que vinha na minha cabeça quando eu trabalhava fora. Sou útil, sabe? Porque eu não podia me sentir inútil, eu não podia me sentir invalidada, eu não podia me sentir uma zero à esquerda. Eu tinha que fazer alguma coisa para receber essa validação das pessoas, para receber esse elogio, para me sentir útil. E eu não tinha noção que isso estava me adoecendo, que isso estava causando dentro de mim sentimentos autodestrutivos. O Senhor começou a ministrar no meu coração, né, sobre desacelerar, sobre começar a cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, da minha filha, para olhar mais para dentro de mim. Que não adiantava eu me preocupar tanto com essa questão profissional e negligenciar a minha casa, negligenciar a educação da minha filha. Que não adiantava eu ganhar o mundo e perder a minha família. Que não adiantava eu ser uma referência para as pessoas e não ser uma referência para minha filha, não ser um exemplo para minha filha. Então eu tenho hoje isso muito impresso, sabe, na minha identidade, que está sendo resgatada, sabe, em Cristo. De que nada adianta a gente querer mostrar para o mundo que a gente é alguma coisa, se para a gente mesmo, para nossa família, para os nossos filhos, nós não somos aquilo que a gente gostaria de passar, sabe? Então, na verdade, eu estava vivendo uma vida de mentira, né? Não que eu não fosse estudiosa, não que eu não fosse esforçada, não que eu não fosse dedicada e trabalhadora e tudo mais, mas as minhas intenções, elas estavam totalmente deturpadas, elas estavam totalmente contaminadas por um sistema, por ideias, por crenças que eu carreguei ao longo da minha vida, pela carência, pela rejeição. E foi assim que Deus começou a ministrar no meu coração sobre a importância de eu estabelecer limites, dizer não. E é muito difícil para mim dizer não. Hoje, quando alguém me pede alguma coisa, quando alguém me faz algum convite, eu já consigo dizer, olha, irmã, eu vou pensar, eu vou orar, eu vou pedir sabedoria ao Senhor. Porque antigamente era assim, se alguém me chamasse para alguma coisa, se alguém me pedisse alguma coisa, imediatamente eu dizia que sim. E depois eu ficava sofrendo, arrependida, ficava, meu Deus, por que eu me meti nisso? Por que eu assumi esse compromisso? Porque agora eu não quero mais. Na hora eu achei que eu ia dar conta e agora eu não estou dando conta. E aí eu me via louca, né? Me via louca, me via totalmente desorientada e cansada e fazia as coisas sem vontade, só para agradar os outros, só para, mais uma vez, agradar, para ser validada, para receber um elogio. E hoje não. Hoje, se alguém me faz algum convite, hoje, se alguém me pede alguma coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra final, eu falo, não, eu vou orar, eu vou pedir confirmação de Deus, eu vou pensar para ver se eu vou conseguir dar conta ou não, para ver se eu vou conseguir atender esse pedido ou não. E eu fico em paz com isso, porque mesmo que as pessoas não gostem, elas precisam respeitar os nossos limites. Então, a gente não precisa fazer as coisas para agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Que dirá eu, que dirá nós, né? Vamos agradar. Então, hoje eu estou em paz em relação a isso, porque eu sei que isso foi parte de um tratar de Deus na minha vida. E voltando aqui para o texto, quando a gente vê a história de Marta e de Maria, quando Jesus fala para Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu vejo assim claramente que eu era uma Marta, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, Marta, ela estava tentando agradar Jesus, tentando agradar os discípulos, as pessoas que estavam acompanhando Jesus, tentando fazer ali, preparar os alimentos, cuidar da casa, fazer as coisas para poder recepcioná-los da melhor maneira possível. E eu era essa pessoa, a pessoa que a minha preocupação era agradar, era fazer de tudo para agradar os meus chefes, fazer de tudo para agradar os meus professores, as pessoas com quem eu me relacionava. E eu queria agradar, eu queria fazer as coisas. Mas Jesus fala aqui claramente, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que a melhor parte, a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmas é dedicarmos tempo nos pés de Jesus. É dedicarmos tempo na nossa comunhão com Deus. Não que trabalhar não seja importante, não que estudar não seja importante, não que se desenvolver como profissional não seja importante, tudo isso é importante, mas nada nesse mundo é mais importante do que aquele tempinho especial de estar aos pés de Jesus. Aquele tempinho especial do secreto, da oração, do devocional,
da comunhão com Deus. Nem mesmo você ir aos cultos todos os domingos, todas as terças, quintas, quartas, sextas, não sei o dia do culto na sua igreja, é o suficiente se você não tem o seu tempo íntimo com Deus. Que isso, irmã, mas se eu estou todo dia na igreja, por que não é suficiente? Porque o momento que nós temos na igreja é o momento de congregar, é o momento de comunhão, é o momento de cultuar, é o momento de nós sermos alimentados pela palavra, de louvarmos ao Senhor, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Mas o momento do secreto, o momento de sentar e aprender, o momento de ouvir o Senhor falar de fato, claramente, intimamente, é na hora que a gente está buscando o Senhor na nossa intimidade, no nosso quarto. Não sei qual é o espaço que você tem para isso, mas é esse momento que Deus quer ter comigo e com você. É o relacionamento íntimo e pessoal. Não adianta a gente querer ter só momento com Deus na igreja, com outras pessoas. A gente precisa ter o nosso momento íntimo, um relacionamento de pai e filho, onde nós nos sentimos à vontade para falar com Deus aquilo que a gente quer falar, onde nós nos sentimos à vontade para chorar na presença de Deus, para nos derramar, para contar para Ele as nossas dores, para pedir socorro, para pedir auxílio, para pedir direção, sabedoria. Um momento de pedir cura, de libertação, de pedir perdão pelos nossos pecados. Um momento que Ele pode ministrar no nosso coração a vontade dEle para nós. Então, assim, nada nesse mundo substitui esse momento que nós precisamos dedicar ao Senhor, que é esse momento devocional, esse momento de intimidade e comunhão com Ele. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Aprenda a priorizar a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é o teu secreto com Deus. A melhor parte é você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar os teus joelhos, se derramar na presença de Deus, sem se preocupar com a notificação do celular, sem se preocupar com o barulho da televisão, sem se preocupar com o vizinho chamando lá fora, sem se preocupar com as crianças correndo, sem se preocupar com a comida que você tem que fazer para o jantar, sem se preocupar com a roupa que você tem que tirar da máquina de lavar, com o trabalho que você tem que fazer no dia seguinte. O que Deus quer de mim e de você hoje é intimidade, é relacionamento, é essa entrega, é fazermos como Maria, sentarmos aos pés de Jesus, nos derramarmos ali e ficar, ai, Senhor, fala comigo. Às vezes a gente tem uma coisa tão feia, né, a gente gosta muito de ouvir profetas sendo usados, né? Quem não gosta? Quando um profeta se levanta dentro da igreja e te entrega um recado, é maravilhoso você ouvir, né? Às vezes a gente fica naquela expectativa para que a palavra que vai ser pregada fale conosco. Às vezes a gente fica naquela expectativa de que os louvores que vão ser louvados, né, que vão ser cantados, toquem no nosso coração e nos façam nos sentir bem. Mas tudo que a gente precisa de verdade, tudo que a gente pode desfrutar da presença de Deus está disponível para a gente no momento que a gente quiser. É só a gente fazer isso que eu falei, sentar aos pés de Jesus, ter esse tempo de sentar aos pés de Jesus. E você só vai ter tempo de sentar aos pés de Jesus, você só vai ter tempo de ter intimidade e relacionamento com Deus se você se desocupar das coisas que estão ocupando a sua vida. Se você começar a priorizar o reino dele, a justiça dele, se você começar a dizer não para compromissos e para tarefas que você não deveria estar envolvida, que só estão te mantendo ocupadas e atarefadas e ansiosas, nós só vamos ter tempo para Jesus quando nós não tivermos mais tempo para as coisas desse mundo. Nós só vamos ter tempo para Jesus quando a gente não tiver mais tanto tempo para o WhatsApp, para ficar de conversa fiada no WhatsApp, para ficar rolando Reels ali, TikTok, Facebook, ficar vendo a vida das pessoas. A gente só vai ter tempo para Jesus quando a gente parar de ficar tendo tempo para televisão, quando a gente parar de ficar tendo tempo para série, quando a gente parar de ficar tendo tempo para coisas que não edificam a nossa fé. Às vezes eu fico impressionada, as pessoas não têm paciência de assistir, por exemplo, um vídeo desse de devocional, que tem 15, 20 minutos, mas ficam horas rolando o TikTok, horas rolando o Reels. Ah, mas são vídeos curtos, mas a pessoa não assiste um vídeo, ela assiste centenas de vídeos, porque fica rolando aquilo ali. Cansei de ver pessoas em filas, na rua mesmo, ou até mesmo, infelizmente, dentro da igreja. Enquanto está acontecendo o culto, a pessoa está ali, rolando feed, desorientada, alienada, de uma forma robótica. Então, assim, aí a desculpa, né, a velha desculpa, eu não tenho tempo de fazer o devocional, eu não tenho tempo de ler a palavra. Que não tem tempo? Isso é a maior mentira que a gente inventa para nós mesmas,
né? Lá em Eclesiastes 3, a palavra de Deus vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A questão não é a falta de tempo, a questão é a prioridade. O que você tem priorizado na sua vida? O Senhor Jesus é a tua prioridade? Ou a tua prioridade é ficar para lá e para cá, se mantendo ocupada, fazendo um monte de coisas, achando que você está até certa, né? Tem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que são pessoas que trabalham tanto na obra, que se envolvem tanto, né? Fazem tudo, aquela pessoa que vai da portaria até a pregação, sabe? A pessoa faz tudo, faz cantina, a pessoa prega, a pessoa dá aula na IBD, a pessoa trabalha com conjunto, a pessoa faz tudo, mas ela não tem 10 minutos do dia dela para dobrar o joelho dela dentro de casa, orar e agradecer ao Senhor. Ela não tem 15 minutos do dia dela para abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Gente, isso está totalmente errado, isso está totalmente disfuncional. Nada substitui o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. E essa palavra corta muito para mim, porque eu estava vivendo exatamente isso, né? Para mim, na minha cabeça, para mim estava tudo certo, estava tudo bem. Não, eu vou para a igreja, eu trabalho, eu estudo, me dedico, mas o que o Senhor quer de mim, de você, é relacionamento. E ele começou a puxar minha orelha em relação a isso, Tayane, do que adianta você trabalhar tanto, você fazer tanto, mas você não ter um tempo para mim, um tempo para falar comigo, um tempo para me ouvir. Aí a gente quer ouvir Deus de tantas formas, por formas proféticas, por trovões, por revelações, por sinais e prodígios, mas o Espírito Santo, ele fala comigo e com você de uma forma suave, de uma forma tranquila, de uma forma calma, e às vezes a gente nem ouve, a gente nem presta atenção, a gente nem entende, porque a gente está como Marta, totalmente alienada, totalmente desnorteada, atarefada, ocupada com tanta coisa, achando que a gente está abafando, mas na verdade a gente está perdendo a melhor parte. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, como ela falou comigo. Espero que você seja edificada por essa palavra, que você aprenda como eu tenho aprendido a priorizar a palavra de Deus. Não é fácil, tá? Porque é uma luta entre a carne e o espírito, né? A gente vive uma luta entre a carne e o espírito. A nossa carne, ela só quer fazer as coisas que dão prazer para ela. Mas o nosso espírito clama e geme pela presença de Deus. E que a presença de Deus possa ser suficiente para nós. Que você tenha um dia abençoado. Eu quero muito saber a tua opinião sobre esse devocional. Então, se você chegou até aqui, deixa seu comentário. Eu gostaria de saber como esse devocional falou com você hoje. Lembrando que você pode ler esse devocional completo em nosso site. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença dele. E até o próximo devocional.